Apenas um vapor. Olá, hoje é domingo, dia 10 de março de 2024. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos do livro de Ezequiel. Meus 3 recados de sempre. Estamos lendo a Bíblia toda na Primeira Igreja Batista do Castelo. E todos os dias deixamos um breve áudio com mais informação sobre o texto bíblico para você. Leia o capítulo, hoje o capítulo 31. Ouça o estudo, compartilhe com as pessoas que você ama para que elas sejam edificadas. Meu segundo recado, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Eu sempre digo isso e é fundamental que você leia a Bíblia de maneira sistemática. Por isso eu sugiro a Bíblia 365. Ela vai dividir a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Faça isso, você vai edificar a sua própria vida. E o terceiro, aqui na descrição desse áudio nós temos vários dias que temos estudos na igreja. Procure aquele que melhor se encaixa na sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Nós vamos ler Ezequiel 31, de 1 a 14, como sempre, na NVI. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura. Seus riachos fluíam de onde ela estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo, brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram. Espalhando-se graças à fartura de água, todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos, todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa com seus ramos, que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele. Nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei. E a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e todos os vales, seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Então estão todas destinadas à morte, e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem a cova. Apenas um vapor. No capítulo 31, a profecia contra o Egito continua. Contudo, Deus vai usar aqui uma comparação com os assírios. Para isso, Ezequiel vai usar uma alegoria do cedro e a sua queda, uma árvore forte. O texto do capítulo 31 é dividido em 3 seções. A primeira delas, entre os versículos 2 a 9, vai falar de uma poesia, vai ser uma poesia sobre uma árvore magnífica a qual Faraó se assemelha. Essa é a ideia. Essa árvore magnífica se assemelha, Faraó se assemelha a uma árvore magnífica. 2 oráculos descrevem a sua queda nas mãos dos estrangeiros. Nós vamos ver isso entre os versículos 10 e 14. E entre os versículos 15 e 18, nós vamos ver a sua descida para o além. O uso do cedro não é novo para fazer uma alegoria sobre uma nação poderosa. Não há nenhuma novidade nisso. Ezequiel já havia usado a mesma ideia em Ezequiel 17, de 1 a 10, em Ezequiel 22, 24. Isaías também fez a mesma descrição do rei da Babilônia para o Sheol no texto de Isaías 14. Há nítida semelhança, portanto, entre o texto de Isaías 14, embora o texto lá esteja direcionado, quando fala do cedro, para a Babilônia, e aqui em Ezequiel 31,
para o Egito. Eu vou colocar inclusive o link do estudo de Isaías 14 aqui, que nós já fizemos. Os textos são muito semelhantes. Daniel também emprega essa linguagem, a linguagem do cedro, na descrição do sonho que ele relata para Nabucodonosor. Você pode ver isso lá em Daniel 4, de 1 a 12, e você pode ver isso também em Daniel 19, 27. Aliás, Daniel 4, um texto muito pesado sobre o castigo que vai cair sobre Nabucodonosor. Alguns comentaristas vão apontar que essa comparação com a Síria, aqui especificamente no versículo 3, considere a Síria, ela não é cabível no texto, porque não havia como comparar o Egito à Síria. E eles vão dizer que, na verdade, se trata de uma derivação de uma palavra hebraica, que, na verdade, a ideia não é a Síria, mas de cipreste. Entretanto, outros comentaristas vão dizer sim, que há sentido nessa lógica de comparação com a Síria, sendo uma referência de sua grandeza. Independente de qual interpretação seja adotada, se aqui nós estamos falando diretamente de uma comparação com a Síria, ou se nós estamos falando do próprio Egito como um cipreste grandioso que vai cair, a lógica do capítulo está posta. Qual lógica é essa? Há um reino que se parece com o cedro do Líbano, e você está vendo exatamente isso no versículo 3. Outrora o cedro no Líbano, com belos galhos, que faziam sombras à floresta, era alto, seu topo ficava acima de espessa folhagem. Ele é grandioso, seus riachos fluem para as árvores do campo, as águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Esse cedro gigantesco tem riachos que saem dele e eles vão fluir para todas as árvores do campo. Seus ramos são viçosos e se espalham. Erguia-se mais alto que todas as árvores no campo. Brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se, graças à fartura de água. Além disso, ele é abrigo para animais e ninho para as naves. Desculpe, para as aves, não para as naves. Eu cometi um erro aqui, me desculpe. Ele é abrigo para os animais e ninho para as aves. Você pode ver isso no versículo 6, todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo deixavam a luz debaixo dos seus galhos. E a sua beleza era majestosa, você vê isso no versículo 7. Ele era de uma beleza majestosa, com seus ramos, que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Nem mesmo as melhores árvores do Éden se comparavam àquele cedro. É isso mesmo que você está vendo na analogia e na poesia de Ezequiel. Veja o que ele diz no versículo 8. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele. Veja isso. Ele vai dizer mais disso no versículo 9. Eu fiz belo como rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. A lógica aqui, tanto aqui quanto em outros locais, Ezequiel vai dizer, na profecia contra Tiro, por exemplo, no capítulo 28, entre 12 e 19, ele vai recorrer a esse simbolismo do passado, ao simbolismo do Éden, pois é bem provável que os seus ouvintes saibam desse simbolismo, entendam esse simbolismo, porque é um povo que teve acesso à lei de Deus, à palavra de Deus, e, portanto, consegue acessar a ideia do que esse simbolismo representa. O Éden representa o jardim perfeito, o local sem mácula, o local sem erro, o local sem pecado. E Ezequiel vai usar essa comparação para dizer desse cedro grandioso. E aqui o padrão vai se seguir. Qual o padrão? O padrão que Deus vem narrando quando ele fala tanto das profecias contra Israel, Judá, Jerusalém, quanto com as profecias contra os povos ao redor. A arrogância vai preceder a queda. Veja o versículo 10. Portanto, assim diz o soberano Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alcançando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, aí veja o versículo 11, eu o entreguei ao governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade, eu o rejeitei. A arrogância vai ser tratada com a maldade. O cedro foi rejeitado por Deus. O que acontece com essa árvore é a queda que nós vemos nos versículos 13 e 14. E vemos especificamente que ele vai descer no versículo 14, que ele vai descer
como os homens mortais, como qualquer homem mortal, a cova. Diz assim: irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, como os que descem a cova. O castigo de Deus será a queda. Tiago já disse no seu livro, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça ao humilde. Essa realidade que está posta em Ezequiel 31 é uma realidade para qualquer contexto. É para os reis. Qualquer indivíduo, governante que tenha poder nesse mundo vai ter que dar conta dos seus atos. Pode ser a pessoa mais poderosa do planeta Terra, ela vai dar conta dos seus atos. Os profetas deixam claro a lógica de que Deus está julgando a atitude de todos os seres humanos, que Deus está julgando a atitude de todos aqueles que estão na terra e que Deus está julgando a atitude daqueles que exercem liderança sobre a terra. Contudo, não é só para aquele que exerce liderança, nem é só para aquele que exerce governo que Ezequiel 31 se serve. Que Ezequiel 31 serve e encaixa. O ser humano deveria entender que ele é somente um vapor e, portanto, deveria entender que não deve ser soberbo. A ideia de Ezequiel 31 é para os reis? Mas é para qualquer indivíduo que é soberbo. Em uma música do Projeto Sola, os autores dizem o seguinte: ao som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. Se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor, a minha vida há de passar. Por isso eu tirei o estudo de hoje apenas a lógica de apenas um vapor. Tal como um vapor, a minha vida há de passar. Mais seguro estou, em tua graça vou descansar. Deus diz ao rei do Egito que a cova é o que lhe espera. Cegados pelo pecado, seres humanos se engrandecem. Sejam reis, sejam pessoas que não têm posição de autoridade. Se são dotados de poder, tendem a fazê-lo ainda mais. Mas não é só a questão do poder que faz o indivíduo ficar soberbo e arrogante. O justo, que é o Senhor, há de julgar todas as coisas. A Assíria foi julgada, o Egito foi, eu serei, você será. Davi vai dizer no Salmo 139 que não há como escapar de Deus, que simplesmente não há como escapar de Deus. Ele vai dizer assim, no versículo 8 do Salmo, no versículo 7, por onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Não há lugar onde eu possa esconder de Deus. É simplesmente isso que Davi fala. Eu vou até deixar uma música aqui sobre o Salmo 139 para que você possa ouvir. Talvez esse fosse seja um dos fatores que mostrem por que Davi era visto de forma distinta por Deus. Ele tinha noção da sua pequenez. Ele errava como qualquer ser humano. Ele pisava feio na bola como qualquer ser humano. Mas Davi tinha uma tendência de enxergar a sua pequenez, a sua arrogância. Olhava para a sua arrogância, se humilhava diante de Deus. Ezequiel 31 mostra que qualquer um vai prestar contas diante de Deus. Não vai ser diferente com os arrogantes. Deus fala que vai fazer com que cada indivíduo preste contas. É isso que ele fala em Ezequiel 31. Em Ezequiel 31 ele fala para o Egito: você é arrogante, você vai cair. E a Síria se tornou arrogante e caiu. Tiro se tornou arrogante e caiu. Em essência, Deus está dizendo: qualquer um será julgado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que o nosso coração não pode e não deve ser soberbo. Deus te abençoe.